Eu imagino que todo leitor já deve ter passado pela seguinte situação: tu começa um livro e de repente tu te dá conta que vai ser uma leitura pra lá de arrastada, que tu vai demorar um tempão pra concluir. Pois é sobre isso o tema do vídeo de hoje. Oi gente, eu sou a Nini e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 5 leituras que eu demorei um tempão pra concluir. O mais engraçado ou peculiar é que alguns desses livros eu gosto pra caramba e quase desisti no meio desse processo todo, mas felizmente eu fui persistente, cheguei até o final e eles entraram aí pra lista dos meus queridinhos. A ideia pro tema desse vídeo surgiu numa conversa que eu tive com a Mai e com o Henry no nosso grupo de leitura e eu pedi sugestões pra eles por lá e aí a Mai acabou compartilhando com nós uma lista de temas de um grupo do Goodreads chamado Top 5 Wednesday, se não me engano esse é o nome do grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo e nesse grupo existe toda semana um tema para uma lista, então esse que eu escolhi hoje é de uma das semanas de lá e tem vários outros que eu já quero gravar, então prometo que eu vou tentar pelo menos aí, não vou prometer toda semana um vídeo de lista, mas a cada 10, 15 dias eu vou tentar gravar um vídeo desses pra vocês, porque vocês curtem pra caramba. Então o primeiro livro da minha lista que eu demorei uma eternidade pra concluir a leitura foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Essa leitura foi difícil pra mim, principalmente porque eu demorei pra me interessar por essa história. O começo desse livro foi muito difícil, eu li arrastado pra caramba, assim, e quando eu passei da metade, mais ou menos ali na metade, é que eu comecei a ficar interessada pela história e dali em diante a coisa fluiu com mais tranquilidade, com mais naturalidade. Mas eu acredito que entre o momento em que eu comecei a ler esse livro e o momento em que eu terminei tenha passado uns 2 meses. Nesse período ele ficou um tempinho, diríamos assim, na pilha do abandono, aquele período em que eu não sabia muito bem se eu queria continuar ou não o livro, mas depois eu persisti porque eu tinha muita curiosidade em saber o desfecho dessa história e é um dos meus livros favoritos nesse sentido de clássicos que são muito populares e eu tinha expectativas altas que no começo da leitura não se confirmou, mas que depois no final se confirmou. Então esse é o primeiro caso de livro que eu demorei um tempão para concluir a leitura. O segundo da lista é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse eu não demorei tanto tempo quanto O Morro dos Ventos Uivantes, eu acredito que foi aí em torno de 1 mês. Eu tenha começado ali no finalzinho de um e terminado no final de outro, mas essa também foi outra leitura que eu tive muita dificuldade no começo. É um livro desafiante no começo, porque ele é um fluxo de consciência, então coisas já estão acontecendo e tu já é inserido direto nesse universo. A autora não vai te explicar nada, ela já vai te colocar dentro da história. Então causa uma certa estranheza e esse também foi um livro com o começo um pouco truncado. Mas depois que eu peguei o ritmo da leitura fluiu com mais tranquilidade. É um livro que eu não li tão rápido, eu não acho que seja uma história que tu consiga ler em 1, 2 dias, a não ser que tu tenha tempo disponível para isso, mas não foi o meu caso quando eu li, então foi uma leitura que eu sempre peguei, ou peguei, né, na época, pegava na época em que eu li, quando eu tinha um tempinho mais tranquilo, mais calmo para me dedicar a ela. Mas também é um livro que eu amo, que eu adoro, foi minha estreia com a Virginia Woolf e foi ótimo, apesar desse começo truncado. Mas também foi um livro que ficou comigo aí durante 1 mês, o que eu acho, gente, um tempo considerável para um livro que não é tão extenso, ou não é um livro técnico, não é um livro acadêmico, é uma história, né, uma literatura. Mas, sem dúvida, também recomendo demais essa leitura. Se tu começou a ler e teve dificuldade, respira fundo, relê esse comecinho, que depois eu te garanto que a coisa vai fluir com mais naturalidade. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês é o Celtica, do Robert Oldstock. Eu preciso ler ainda o 3º livro dessa trilogia, mas quando eu comecei Celtic eu não estava preparada para uma história de fantasia bem densa e há algum tempo, quando eu li esse livro, já tem alguns anos, eu não li histórias desse tipo, então foi difícil para eu conseguir entrar na leitura, foi difícil para eu conseguir assimilar aquele monte de personagens, aqueles montes de referências, porque essa é uma história que tem como personagem principal o Merlin, então é claro que a gente tem aí algumas lendas em torno dessa figura que sustentam esse enredo. Então, para mim, no começo, ter o Jazão, os Argonautas, tudo isso,
foi um pouco difícil de assimilar, porque foi uma época que não era propícia para eu ler fantasia e eu também não li esse gênero há algum tempo, então foi um desafio. Mas é uma história que eu gosto muito, para quem gosta de fantasia, para quem gosta da história do Merlin, com certeza é uma trilogia que merece muito ser lida. Eu preciso ler o terceiro, eu até coloquei na minha meta desse ano, eu preciso tentar pegar esse livro em breve. Infelizmente, gente, essa trilogia da Prumo, ela é um pouquinho difícil de achar, agora provavelmente só nos sebos, até porque esse selo da Roku nem existe mais. Mas quem tiver a oportunidade de conhecer, quem gosta de fantasia e quem gosta do Merlin, Jazão, Argonautas, esse tipo de história vale muito a pena procurar. Agora vem o livro que eu mais demorei para ler na história da vida, da eternidade desse canal, da minha vida até agora, dos meus 28, quase 29 anos, e quem me acompanha há um tempinho sabe que foi um perrengue terminar o volume único de As Crônicas de Nárnia. Eu nem vou me estender muito aqui porque eu tenho posts sobre todas as crônicas, eu tenho um resumo da minha experiência de leitura, então eu vou deixar todos os links dos livros que eu citei aqui no vídeo, aqui embaixo no box de informação, no caso daqueles em que eu comentei no Estante da Nini, é claro. E esse é um caso que eu falei bastante sobre As Crônicas de Nárnia, mas foi um livro que eu demorei aí 3 anos entre o começo e o final das crônicas. Eu li as 4 primeiras, empaquei, emburrei com o livro, decidi que não ia continuar lendo e só foi ano passado, se não me engano, que eu terminei. Só no final do ano passado é que eu peguei esse livro para concluir as 3, ou eram outras 4, 3 histórias que faltavam para o volume único. Eu gostei muito de ter conhecido As Crônicas de Nárnia, embora não tenha sido tão bacana quanto eu imaginei. Esse livro, em muitos aspectos, não supriu a minha expectativa em relação a esse universo, mas eu gosto muito mesmo assim, mesmo não tendo se tornado um favorito, eu gostei muito de algumas coisas que o C.S. Lewis traz para a história. E imagino que se em algum momento mais propício eu fizer uma releitura desse volume, aí com aquela dica valiosa do Henry de ler na ordem de publicação e não na ordem cronológica, eu imagino que eu vá simpatizar muito mais. Mas no momento que eu comecei não foi tão empolgante assim, e depois no final, quando eu decidi voltar, eu já estava mais mente aberta para o livro e a experiência no final foi mais interessante do que no começo. E para terminar essa lista temos Harry Potter e o Cálice de Fogo da J.K. Rowling. Eu acho que eu demorei aí também uns 2 meses para ler esse livro entre o começo e o final. E até hoje, para ser sincera, eu não sei dizer pra vocês por que eu não gostei tanto dessa leitura, porque eu vi o filme primeiro e tem o torneio mundial de quadribol, tem o torneio tribruxo, a Copa Mundial de Quadribol e o torneio tribruxo, e são 2 aspectos que eu gosto muito dessa história, só que quando eu peguei pra ler o livro ele não fluiu como eu imaginei que ele ia fluir, então assim, eu fiquei muito empacada, demorei meses, né, para ler esse livro, para concluir a leitura, e eu avançava e achava algumas coisas ali em enrolação, eu queria saber de fato o que estava acontecendo na ação, sabe, no centro da história. E senti que teve um pouco de, assim, me senti um pouco trapaceada pela autora nesse livro, mas não sei dizer até hoje pra vocês porque de fato não gostei tanto assim de O Cálice de Fogo, só que tô lendo As Relíquias da Morte agora, do 7 até agora, esse foi o que eu mais tive problema e o que eu menos gostei. Por incrível que pareça, porque tem várias coisas legais nesse livro, mas no todo eu não consegui gostar tanto assim dele. Bom, gente, então essa aqui é a minha lista de 5 livros que eu demorei um tempão para concluir as leituras. Vocês podem perceber que tem um pouquinho de tudo, né? Tem autoras clássicas e os outros são fantasia. Aliás, fantasia é um gênero que eu amo, mas que se eu não pego os livros no momento propício, provavelmente a minha leitura vai empacar. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do tema da lista de hoje. Pretendo voltar a gravar listas com mais frequência. Eu falo listas porque eu não ando tão empolgada com as tags, então eu prefiro as listas porque elas são mais dinâmicas e a gente pode fazer lista basicamente de qualquer tema que a gente imaginar olhando para a estante. Como eu falei, tem esse grupo lá do Goodreads que tem temas todas as semanas, então sempre tem alguma coisa interessante pra gente se inspirar por lá. Já tô esperando as respostas de vocês aqui nos comentários, quero saber quais foram aqueles livros que tu também empacou e demorou um tempão pra terminar. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!